Bom, gente, então, continuando o nosso assunto, né? Nós estamos estudando agora sobre Napoleão Bonaparte, né? Como ele chega ao poder através do golpe 18 Brumário, né? Ele se transforma em um dos cônsules, né? Porque cria-se um consulado, instalou-se o consulado. Ele dividiu o poder com mais dois consuleis, né? Mais dois cônsules. E só que o poder que ele recebe plenos poderes, né? Amplos poderes para realizar as, as manobras ou melhorias que deveria ser feito. Nesse contexto, ele foi nomeado o funcionário que comandava o exército, né? Além de proibir, por exemplo, as greves e a perseguição aos jacobinos, controlou então a imprensa e reatou relações com a Igreja Católica. Então ele passa a ter uma postura coerente. Ele não é tão assim desordenado, não é um indivíduo assim. Claro que ele faz isso com uma certa postura firme para manter a ordem, né? Que a coisa tá solta, a coisa tá desordenada, tá desequilibrada, né? O Estado tá totalmente desgovernado, né? Não tem ninguém governando, a coisa tá perdida, né? E aí se percebe que as medidas que ele para conter esse desequilíbrio é justamente apaziguar as coisas, né? Parar as perseguições aos jacobinos que viviam naquele momento, né? É, retoma a sua ligação ali, a ligação da Igreja Católica, né? Busca medidas então para conter a crise, né? A crise econômica, como econômica e financeira. Ele cria um banco, né? Em 1800, controla, por exemplo, o processo inflacionário, né? Estimulou o desenvolvimento econômico e o fortalecimento do comércio, né? A indústria, promoveu ainda a intervenção na área da educação, alterando o conteúdo de algumas disciplinas e reorganizando o sistema educacional como um todo. Então, assim, ele teve alguma influência interessante nesse período, né? Então, as medidas que ele toma vai chamando a atenção, é claro, que é inclusive até dos companheiros, né, daqueles que estão ali do lado. Só que em 1802 ele vai chegar a ser o cônsul vitalício, né? Após a consulta do povo por meio de um plebiscito, foi responsável pela criação de um importante Código Civil. E esse Código Civil, gente, foi assim fundamental, tá? Geralmente, e aí com certeza esse Código Civil que nós temos aqui no Brasil deve ter um resquício disso, né? Porque passou por outras nações até chegar na gente, como nós somos aqueles que herdamos as coisas, né, dos europeus. Então isso também foi importante. Assim como a questão lá daquela reforma sobre o casamento, né, que o Estado passa a realizar o casamento lá ainda num período da Revolução. Aqui nós temos algumas coisas que vão passar a chegar desculpa, gente, vão passar a chegar na gente, né? Acaba chegando nos nossos dias, por exemplo, como o Código Civil, né? O conhecido também como Código Napoleônico, né? Editado em 1804. Esse código consolidou os interesses da burguesia francesa, né? Aí agora, né, garantindo os princípios revolucionários de igualdade perante a lei e a abolição dos privilégios feudais, a inviolabilidade da propriedade, né? E aí a propriedade privada passa a ser uma coisa que inclusive muito valorizada pela alta burguesia e a pequena burguesia, é óbvio, né? É, Contudo, o ponto de vista político e econômico do povo foi mantido afastado das esferas de influência, né? Então, assim, eles, apesar de ter uma organização, o povo fica um pouco de lado, né? Acaba, como em toda situação política do mundo, né? O povo sempre passa a ser colocado de lado. A gente
está sempre vendo essa mesma linha de conduta, essa mesma postura, né? Em 1804, por exemplo, o título de Napoleão I tornou-se imperador, né? Na Catedral de Notre-Dame, como vocês estão vendo, por exemplo, quem olha, quem estuda, né, quem lê na página 195 vê uma imagem, né, um quadro imenso, né? A coroação de Napoleão em 1806. Aí é um quadro de Jacques Louis David, né? Ou Davi, né? É uma tela imensa, né? De 621 por 979 centímetros. Está no Museu do Louvre, em Paris, na França, né? A pintura, nós podemos observar Napoleão coroando sua esposa, Josephine, né? E ele, na verdade, tem um momento que ele também coroa, né? Ele coroa a si mesmo. Aqui também tem uma certa postura simbólica, né? Quem fazia a coroação, né? O coroamento, coroação dos reis na Idade Média era a igreja. Era a igreja que endossava e fazia todo o trabalho de aquela liturgia, aquela coisa, né? Do sagrado, porque os reis na Idade Média tinham uma conotação de sagrado, né? Muitos deles achavam até que muitos curavam, né? As pessoas levavam pessoas lá para alguns curarem. Aqui, Napoleão toma a coroa, né? E coroa a si mesmo. Ele tá aí também dando um tipo, fazendo uma referência que apesar de fechar esse acordo com a igreja, de retomar com a igreja, de reatar com a igreja não ditava regras dentro do estado em que ele governava. É uma postura muito clara de que ele não admitia a interferência, né, da igreja no sentido do Estado, nas coisas do Estado. Então, politicamente, ele se promove, né, nessa postura, né? Não havia necessidade da igreja estar ali para coroar o que para ele já era legítimo e coroado, né, porque chegou ao poder. Então, assim, uma das coisas importantes é justamente o código, né? O Código Civil, ele é uma das coisas que vai ajudar muito, né? O Código Civil Napoleônico influenciou a elaboração de outros códigos, né, que sucederam não somente na França, mas também em outros países, né? A Europa e de outros continentes como o México, Peru, Canadá, Chile, o Brasil. Não foi diferente o Código Civil. Em 1916, aí a gente tem já uma data, né, que aconteceu aqui no Brasil. 1916 foi fortemente influenciado pelo é, o Código Francês de 1804, né? O direito de propriedade e o fortalecimento do casamento civil são exemplos. Podemos afirmar, inclusive, que mesmo com algumas mudanças no desenvolvimento das ideias decorrentes do passar do tempo, o código, o nosso atual Código Civil, instituído em 2002, possui disposições que têm origem no Código Napoleônico. Então, aquilo que eu já tinha dito antes, né? Que a visão do Código Napoleônico, certamente nós adotamos, né? Esse Código Civil nosso baseado nessas leis nesse código que foi criado por Napoleão. Então, assim, uma coisa importante que ele criou e que se espalhou pelo mundo, né? Porque é, mantinha ali algumas regras que passa a ser válido nesse estado, né? Nesse estado que passa a ser governado por diversos, né, regimes, né? Tanto a monarquia como um estado democrático, como aconteceu no Brasil. Então, na cerimônia de coroação, né, com o Papa Pio VII, era o responsável pela coroação pela coroação, né? Porém, Napoleão, o que que Napoleão faz, né? Ele ele pegou a coroa e colocou.
em sua própria cabeça. Na verdade, a igreja estava lá apenas como um mero espectador, né? Ela não era mais aquela força pujante, dominadora e que ditava regras, como foi no período medieval e no período na alta Idade Média e na baixa Idade Média com o feudalismo. Isso vai começar a ser afastado, né, do contexto social, né, dessa sociedade francesa que busca cada vez mais ser extremamente laica, né, e não deixar com que as forças religiosas dominem a mentalidade dos indivíduos e domine o Estado, como havia nesses outros períodos que a gente comentou aqui, nesse período que a gente comentou que foi na Idade Média. A autocondecoração teve um significado importante de que Napoleão não se submetia à autoridade papal, né? A ideia de que o Papa, para ele, era o representante de Deus na Terra, ele não tinha muito bem isso, como até respeitava a igreja, né? É, já que nem o Pio VII, né, seria superior a ele, então ele realmente falou, olha, eu vou fazer da maneira que ele pensou, né? Eu vou fazer da maneira que eu acho. E que a igreja, na verdade, ela tem um lugar na sociedade, mas ela tem um lugar como qualquer outra instituição tem um lugar na sociedade e na vida das pessoas, né? E aí Napoleão está fazendo isso para colocar a igreja no seu lugar, né? No lugar dela. E não ocupar um espaço dentro do Estado para ditar regra, né? Porque as regras da religião são regras totalmente diferentes das do Estado. O Estado sendo laico, as regras são as regras do direito, né? Pode até ser autoritário o Estado, mas é o Estado que dita as regras. A religião ela não pode ditar uma regra para os indivíduos, a não ser dentro da sua própria instituição, que aí ela escolhe, né, e quem quiser também participar, escolhe se participa ou não, né? Mas por isso que o Estado precisa ser laico, né? O Estado não pode ser uma coisa única com a única religião. Na política, por exemplo, externa, enquanto restaurava a estabilidade política interna, Napoleão adotou uma política expansionista. O que é essa política expansionista? Era justamente eh, ele buscava conquistar novos territórios e também até chegar a comercializar e abrir portos para a França negociar com outras nações. Porém, também ele é uma das figuras que vai criar um regime de alfândega que vai controlar, né, esse sistema de que muita gente chegava e negociava e ia embora e não tinha cobrança de impostos sobre isso. Ele vai passar a ter um controle sobre isso, né? Vai passar a ter um controle sobre as alfândegas, porque havia muitos contrabandos, se entrava muito produtos de outros portos ali, nos portos da França ou muitas vezes de maneira clandestina, chegava por outros lugares. Ele começa a montar um sistema para investigar e fazer uma observação de tudo isso, né? E isso vai fazer com que a França vá retomando inclusive a identidade de suas fronteiras e o respeito pelas outras nações e qualquer outro que viesse a tentar, né, invadir divisas, muitas vezes comercializar produtos de maneira clandestina, de forma clandestina. Ele faz isso de maneira muito eficaz. Então, os principais inimigos eram a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, né? Então não era gente pequena, né? A Inglaterra tinha medo de Napoleão invadir o, o território inglês, então, inclusive, existia gente dentro da França que era comprado, né? Conspirava, mandava informação para os ingleses sobre o governo de Napoleão. Então, assim, tinha gente dentro da França que queria que Napoleão
não estivesse lá, né? Que não fizesse como ele estava fazendo. Porque assim, ele também batia de frente com o interesse de alguns que queria governar, que queria manter ali o poder, tá certo? Então assim, ainda durante a Revolução Francesa, em 1792, formou-se a primeira coligação contra a França por iniciativa da Áustria e a Prússia, né? Então já era uma liga que existia, uma coligação que existia, um grupo. Em 1792 a coligação foi desfeita, né, com grandes vantagens para a França, e especialmente em razão da resistência das tropas francesas comandada por Napoleão. Então, como ele foi vencedor, eles acabaram assim, é quase como se fosse assim uma mini guerra mundial. Você tem, por exemplo, a Inglaterra, você tem a Áustria, a Prússia e a Rússia, e mais a França ali nesse conflito. Então você tem uma mini guerra, né? Uma mini guerra mundial, porque essas nações aí todas são imensas, né? São muito grandes, não são em se tratando da França, talvez a França seja menor, mas a Inglaterra é um pouco, né, maior do que. E você tem a Rússia, você tem esses territórios aí que são muito grandes, né? Ou pelo menos tinha uma força bélica já muito forte, né? Então a força era muito grande desses povos. Ele então, ao vencer, passa a ter sim, né, essa amortização dessa coligação, né? Eles deixam um pouco, como se deixasse um pouco em paz, porque realmente a França conseguiu se sobressair. E aí nós temos a segunda coligação, né, contra a França. A segunda coligação liderada pela Inglaterra, a Rússia, a Áustria, né, e eclodiu no final de 1798 e estabeleceu-se até 1802, quando Napoleão já governava a França. Então, nesse primeiro momento, a primeira coligação, nós temos uma coligação que é feita ali naquele período da Revolução Francesa. Só que a pessoa que vai combater, né, que vai lutar, que vai estar à frente disso, é justamente Napoleão. Ele vai vencer em algumas frentes, né, consegue vencer. Essa coligação dá um tempo, que é como se ela tivesse perdido ou, ou mostrasse, né, não, eles têm força também, não vamos. E ela se forma novamente em 1798, quando, quando aí então Napoleão já é um dos já faz parte do governo, né? Já faz parte do governo, já governava. O Tratado de Amiens, que encerrou a segunda coligação, trouxe temporariamente paz para os dois grandes rivais, França e Inglaterra. São inimigos desde muito tempo. Os ingleses e os franceses, e que em um dado momento, quem governava, já aconteceu isso, quem governava a Inglaterra também já teve possibilidade de governar a França e isso, né? Mas eles tiveram alguns conflitos entre eles, né? A Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 7 Anos. Então, assim, foram vários conflitos entre eles, inclusive esse período, né, de revolução que a Inglaterra tenta, né, ali, é, claro que ela, com certeza, querendo tirar partido, né? Nesse momento, a Inglaterra já é uma força muito forte da Revolução Industrial. É bom a gente lembrar que nós estudamos isso, né? Vimos na Revolução Industrial. É, eles já estão desenvolvendo um tipo de indústria diferente. A França está ficando para trás em relação ao comércio e a expansão do comércio. Mas a França começa a se reerguer com Napoleão e isso vai levar medo aos ingleses, né? E eles então armam uma estratégia também para fazer com que esse temido líder seja contido ali e veja que eles juntam ali mais de duas nações, né, três nações para combater um inimigo comum que seria Napoleão. Mas o Napoleão era muito
muito corajoso, muito estrategista em alguns pontos, né? Mas ele realmente faz a França ter uma identidade novamente e se fortalecer, né? Entretanto, a Inglaterra representava maior ameaça, né, às pretensões napoleônicas, né, visto que era a maior potência marítimo-comercial da época. Nesse período, gente, Napoleão chega um momento que Napoleão invade Lisboa, e é isso que faz com que o, o Império Português venha para a monarquia portuguesa venha para, que ainda não era império, venha para o Brasil, né? É o único momento na história dos reinos, né, e das monarquias que o, a monarquia, né, o rei sai da sua casa, da sua sede e vai para a colônia. Foi o caso do Brasil, né? Nunca em nenhum outro lugar você vai ver que tenha acontecido isso. Nós temos essa situação justamente porque Napoleão ele queria expandir seu território, queria expandir sua forma de fazer comércio e ele então invade o território de Lisboa e o rei, né, de Portugal foge com a família toda para o Brasil, vem em definitivo, né? Até que Napoleão então desiste, ele retorna para Portugal, né? Aí a Inglaterra, nesse caso, era protetora de Portugal e por isso ela cobrava altos impostos de Portugal, né? Esses impostos saíam daqui como ouro ou madeira, né? Os minérios e os benefícios que tinha no Brasil, além de empréstimos também que Portugal tomava da Inglaterra. Então, todo o ouro que era retirado aqui de Minas Gerais, né, da Bahia, de vários lugares onde se fazia mineração e se colhia o ouro, é, esse ouro era destinado, boa parte dele, talvez até a maioria, foi todo retirado e levado para a Inglaterra para pagar aquilo que os ingleses muitas vezes é, fazia, né, com os portugueses. Era um tipo de um pouco assim de extorsão, né? A gente pode até dizer isso, que era um pouco de extorsão. Então, nessa segunda coligação houve isso, né? Trouxe temporariamente uma paz, né? Mas essa paz ela ela vai acontecer porque os ingleses eles não vão conseguir vencer exclusivamente Napoleão, mas Napoleão também, por outro lado, tinha um certo receio, né? Porque eles eram uma potência marítima. Na Inglaterra teve uma esquadra fantástica, né? Para navegar pelo mundo, né? E em 1803 os ingleses formaram a terceira coligação com os austríacos e russos contra os franceses. Em 1805, Napoleão já investido de um código, né, um cargo, aliás, um cargo de imperador, a Inglaterra e a França enfrentam-se na Batalha Naval de Trafalgar, na qual a França foi derrotada. Tá aí a gente tem já a primeira derrota. Por isso que Napoleão tinha receio, né? Ele tinha receio de que a Inglaterra, por ser uma grande potência naval, né? E aí fica demonstrado nessa primeira vitória que vai acontecer com, com os ingleses vão vencer, né? As tropas de Napoleão. Que a gente vê que nessa terceira coligação, aí a gente tem, como eu disse, uma mini guerra mundial, né? E você tem aí mais de duas nações em batalha. Você tem a França, você tem a Inglaterra, você tem a Rússia, né? Então você tem e são nações que realmente tinham poder, né? Forma-se posteriormente, por exemplo, a quarta coligação. Então, o domínio, o poder de Napoleão está à frente da França. Você tem
você tem vários desdobramentos. Um dos desdobramentos, desdobramentos importantes foram justamente as coligações que se fizeram para tentar, vencer Napoleão, né? Essa coligação, a quarta coligação que acontece de 1806 a 1807, envolvendo a Inglaterra, a Rússia, Prússia, contra a França. A Prússia foi derrotada em 1806, né, tendo as tropas francesas ocupando Berlim. Então aí a Prússia, na verdade, era o que a gente chama hoje de Alemanha, né? Era um nome dado a esse território, né, que se chamava Prússia. Agora, observe que ali Napoleão, que ainda não havia conseguido derrotar militarmente a Inglaterra, determinou o bloqueio continental, estabelecendo a proibição de comércio entre os países europeus e a Inglaterra. Napoleão agora chega a um patamar tão assim de domínio e de desejo de dominar a Europa que ele vai proibir, e é justamente por isso que ele invade Portugal, porque Portugal fura o bloqueio, né? Fura o bloqueio e vai comercializar com a Inglaterra, que é grande parceira desde muito tempo de Portugal, né? E outra coisa, era quem muitas vezes emprestava, né? Emprestava dinheiro, era devedor dos ingleses. Então ele vai criar um bloqueio continental. Olha, quem comercializar com a Inglaterra é como se é meu inimigo. E aí, né, eu vou agir contra esse território. Ao mesmo tempo que buscava enfraquecer economicamente os ingleses, Napoleão pretendia desenvolver a indústria francesa, né? E aí, vendo que os ingleses já estavam com o pé na frente, né? Ali aquela coisa já bem, eliminando a concorrência inglesa e garantindo para a França o mercado europeu. Então eles estavam ali já. A luta já não é mais só uma luta bélica de questão de território. É uma luta também comercial, é uma luta de poderes para se tornar a nação mais importante naquele território, mais respeitada, que fizesse mais acordos, né, com outras nações daquele período, né? A Inglaterra já tinha essas aí ao seu favor, a Prússia, né, que é a Alemanha, a Rússia. Então, assim, já estavam ali, já apoiando. E Napoleão desejava justamente isso. Só que ele vai fazer isso de maneira usando a força e não os acordos, né? Ele vai tentar dominar, ele vai lutar para dominar. Quando ele faz isso, né? Quando ele faz isso, alguns países que vão obedecer a sua, né, as suas ordens, o seu, a sua forma de bloqueio, né? Esse bloqueio continental, bloqueio comercial aliás, o bloqueio total, né? Entre os ingleses e essas outras nações. Embora alguns países tivessem aderido ao bloqueio, houve resistência, né, de Portugal, negou-se a fechar seus portos aos navios ingleses, levando Napoleão a empreender uma nova guerra, né? E aí nós temos aí os mapas, né? O mapa aí na página 196 foi justamente quando a família real portuguesa fez a sua transferência, né, para o Brasil. Então ela acabou se transferindo para o Brasil. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, senão a gente vai acabar travando, né? E aí, mas esse assunto, gente, é muito interessante. Veja que aqui envolve também a história, ela tá interligada, né? A história está interligada. Então, veja que a gente começou estudando sobre a França, nós estudamos sobre a Revolução Francesa, sobre o regime político, a maneira como o Estado começa a ser operado, trabalhado, né, feito, e a gente acaba chegando em um momento que envolve o território brasileiro e muda a cara do território brasileiro porque você passa a ter a família real morando aqui. E muita coisa vai se criar justamente porque eles estão morando aqui, né? O telefone,
Tanta coisa vai vir para o Brasil por causa disso, né? Por uma força. Então, vamos parar aqui.